Oi, meus amores! Não consegui fazer a live desse tema pra vocês, mas eu vim aqui gravar o vídeo sobre o teminha combinado, tá bom? Então, olha só. Nós falaremos sobre os 1000 dias num período de 19 agora de outubro até dia 31 de outubro. Como vão ser feitas essas lives? Dia sim, dia não. Então, segunda, quarta, sexta, domingo e assim sucessivamente até o dia 31. Depois do dia 31 de outubro, vai ter surpresa por aqui também, então fiquem ligadinhos, tá? Nós falaremos sobre os 1000 dias. O que é isso, doutora? É o intervalo de ouro. O que é isso? Do que se trata? Se trata do primeiro dia da gestação até os 2 anos de vida da criança. E por que é importante falar sobre esse tema? Porque é nesse período que tudo que você fizer, oferecer, estimular, alimentação que você dá para essa criança, vai interferir lá na frente se ela vai ser uma criança saudável ou uma criança que vai apresentar doenças, tá? Então, doutora, como começar? Então, ainda durante a gestação, a gente orienta que é importante a primeira consulta com o pediatra. Por que ainda durante a gestação? Porque 2 motivos. Porque para você conhecer o seu pediatra, então é a pessoa que vai te acompanhar, a pessoa que vai te dar respaldo em todos os processos de evolução da sua criança, é o seu ourinho, né? Então, o seu ouro você não quer deixar na mão de qualquer um. Então é importante que você conheça esse profissional, saiba se ele vai saber lidar com as possíveis intercorrências, se você vai ter empatia, se vai ser bacana aí na consulta, se vai ser um momento gostoso de troca e de aprendizado um com o outro. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que esse profissional precisa ser treinado para que esteja com você em todo momento e que ele te dê respaldo. Então, isso é muito importante. Ainda durante a gestação, o que nós conversamos no consultório? Vou dar um spoiler para vocês de como são as consultinhas, tá? Então, ainda durante a gestação, nós falaremos de 3 etapas. Primeiro, sobre plano de parto, a escolha do parto, como e em que basear-se para poder escolher entre o parto normal e o parto cesárea. Então, muitas coisas são critérios para esse tipo de escolha, né? Isso envolve N fatores que eu não vou citar hoje, vamos ficar para a próxima. Ainda durante a gestação, falaremos sobre como vai ser lá esse parto, se o bebê nasce bem, se o bebê nasce mal, o que vai acontecer, se o seu profissional está preparado, se o hospital está respaldado para te receber caso aconteça alguma intercorrência, esse bebê não nasça bem. E ainda durante a alta, processo da maternidade, nós conversaremos também sobre aleitamento, leite fraco, leite forte, existe isso, não existe, quantidade, é suficiente, não é, quais são os critérios que a gente se embasa para falar que está tudo bem com o seu bebê. E ainda durante a alta, o processo de orientação de como vai ser em casa com esse bebê, tá bom? Chegou em casa, doutora? Muitas dúvidas vão surgir, né? Várias delas incluindo mamada, demora para o leite materno descer, quanto tempo de mamada, rotininha do sono, cólicas. Então, são muitas coisas que nós falaremos durante essas lives que pode trazer para você, às vezes, uma virada de chave de coisas que você está fazendo sem perceber e que pode trazer prejuízos para sua criança ou de coisas que estavam faltando e que você pode acrescentar em tudo aquilo que você está oferecendo para o seu bebê, tá? Então, ainda durante a gestação, falaremos sobre isso. Isso é só um spoiler do que vão ser esses dias. Tá bom. Sobre sono. O que eu falo do sono, gente? Sono, existe uma rotininha que vai ser instalada. E eu ensino essa rotina do sono para as mães. Então, como instalar, que horário é o melhor o banho, quantas vezes por dia dar o banho, que sabonete usar, quanto tempo demorar, posso pôr música, não posso, quem vai dar o banho dessa criança. Então, são detalhezinhos específicos que são importantes para os pais saberem, para poderem instalar para esse bebê, para que ele tenha uma melhor condição de sono e tenha também uma tranquilidade durante o sono e que isso também vai trazer tranquilidade para os pais, né? Isso é muito importante porque a rotininha do recém-nascido é exaustiva, então essa troca, quem vai estar junto, a rede de apoio, então tudo isso faz parte do intervalo dos 1000 dias, tá? E tudo isso você vai condicionar essa criança para o que ela vai ser lá na frente. Ela é uma criança agitada, ela é uma criança mais calma, como fazer isso,
qual que é o gênio dessa criança, qual que é a rotina da casa, o que isso pode ajudar ou atrapalhar na rotininha do sono, na evolução dessa criança, tá? Falaremos também sobre o que é normal ou não em 3 coisinhas: xixi, cocô e vômito. Muitas dúvidas referente a é refluxo, não é? É normal? Bebê arrota, não arrota? Se arrota, tem algum problema? Se não arrota, também tem algum problema? Saber o que é normal é uma parte primordial de tudo isso, para evitar idas desnecessárias ao pronto atendimento e para saber fazer perguntas para o seu pediatra. Tem gente que não sabe nem o que perguntar, o que você explanar para o seu pediatra. Às vezes passam desapercebidos detalhes. Por exemplo, hoje eu tive uma pacientinha, primeira consulta comigo hoje, que ela falou: eu acho que é uma pergunta boba. Coloca uma coisa na cabeça, não existe pergunta boba, principalmente para papais de primeira viagem, tá? Papai e mamãe de primeira viagem. Sempre tem coisas que a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos, então me pergunte, tá? Às vezes isso pode trazer muitos prejuízos para sua criança por conta de uma coisa que você achou que era boba e na verdade fazia toda a diferença para a criança. Então falaremos isso sobre o refluxo, sobre o cocô, o que existe sobre o que é normal, o que não é normal, quando você ficar preocupado. Inclusive tem videozinho já aqui no IGTV falando para vocês sobre hábitos intestinais do bebê, da sua criança. Então é importante você dar uma checadinha lá. E o xixi também é uma coisa muito importante para a gente avaliar, que através dele a gente vai avaliar, inclusive, hidratação do bebê, principalmente do recém-nascido, que é uma coisa muito importante, que se não for cuidado, pode gerar internações desnecessárias, tá? E pode ficar grave. Inclusive, internações e UTIs acontecem por desidratação da criança, porque ninguém falou para essa mãe que ela tinha que prestar atenção na quantidade de vezes e a quantidade de xixi que ela precisa observar na fralda. Então, são pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença, tá? Nós falaremos ainda sobre a participação dos pais. Muitos estudos vêm demonstrando o quanto é importante a participação dos pais. Tá, doutora, mas como que o pai pode participar na amamentação? Aliás, ele pode participar da amamentação? Como assim, né? A oferta do seio materno é exclusivamente da mãe, mas o pai participando, estando junto, do lado, conversando com o bebê, oferecendo para esse bebê segurança, tranquilidade, os estudos mostram pra gente que essas crianças crescem de uma forma muito mais evoluída da parte neuromotora, né? Que quer dizer, vão engatinhar mais rápido, vão andar mais rápido, vão fazer conexões de forma mais rápida, vão ser mais inteligentes. Os estudos falam, inclusive, em pontos de QI, né? De coeficiente de inteligência mesmo. Que essas crianças que têm os pais participativos mantêm o aleitamento materno por mais tempo e geram inteligência um pouco maior nessas crianças, inclusive de parte de remuneração. Foi feito um estudo de 20 anos, para vocês entenderem. E aí, nesses 20 anos, desde o nascimento até os 20 anos dessa idade, foram feitos alguns critérios. Em critério financeiro, critério emocional, critério de inteligência mesmo, critério cognitivo e critério saúde física. Todos esses critérios pontuaram mais aquelas crianças que foram feito aleitamento materno exclusivo e que tiveram participação ativa dos pais, tanto nas mamadas quanto na rotina da criança. Fora que a participação do pai gera vínculo maior com a esposa e com a criança. Isso gera uma tranquilidade familiar, saber que um pode se apoiar no outro. Isso é uma coisa muito bacana para se ter em casa com a sua família. Então, papais que podem participar mais tempo, participem mais. Aqueles que trabalham fora, às vezes chegam cansados. Não esqueça que vocês vão encontrar a esposa de vocês também cansadas, sem dormir, às vezes sem comer direito, sem poder estar fazendo as coisas dela também. Então, ter um pouquinho de sensibilidade nesses momentos é importante também para os papais, tá? Enfim, papais que podem, participem. Eu fiz aqui um roteirinho para vocês e para não esquecer de nada. Com 6 meses, a gente tem a introdução alimentar, né? A introdução alimentar é uma parte, assim, importantíssima de todo esse processo que gera muitas dúvidas, porque dependendo do jeito que você fizer a introdução alimentar dessa criança, ela não vai ter muita aceitação de algumas coisas. Mas eu quero dizer para vocês que durante
períodozinho de 6 meses de vida até 1 ano de vida é um intervalo que o maior alimento dessa criança ainda continua sendo leite, né? E, se possível, leite materno. Então, alguns pais, eles ficam, assim, muito ansiosos em querer que a criança coma um volume grande, né? Por isso que eu gosto muito do método BLW, porque não é simplesmente aquela papinha que você vai enfiando na boca da criança, né? Os avós adoram ver a criança comer tudo. Nossa, que delícia, come tudo, come mais um pouco, vai forçando. O BLW, ele não é assim. Por isso que eu gosto dele. Porque a sigla quer dizer pra gente o quê? Que é uma alimentação guiada pela própria criança. Então, se ela tá satisfeita, ótimo, ela vai comer aquilo. Se ela não tá satisfeita, ela vai comer mais. Então, ela mesmo se guia pela quantidade de fome que ela tá sentindo naquele momento. E no comecinho da introdução alimentar, o que acontece? A criança vai, às vezes, sentir textura, vai sentir cheiro, vai observar, vai pôr na boca, às vezes não vai gostar, ela não está acostumada com aquele tipo de alimento, né? E isso é natural. Então, esse processinho que gera muita ansiedade, ele tem alguns detalhes, algumas peculiaridades, alguns métodos, algumas técnicas que eu vou falar nesse processinho todo de live com vocês. Vai ter um teminha só disso, só de introdução alimentar, tá? Aí o tempo de 1 ano até 1 ano e 6 meses é a parte de cognição. Hoje, né, o que significa isso? A criança fazer conexões com aquilo que você pede para ela. Por exemplo, filho, vai lá, pega isso aqui, pega essa bolinha e leva lá pro papai. A sua criança consegue interpretar e fazer isso, seguir essas ordens? Isso é muito importante pra gente saber o quanto essa criança tá evoluindo na parte cerebral, o desenvolvimento dela, a inteligência dela, o contato que ela faz com o meio externo. Ela tá conseguindo exteriorizar o que ela tá sentindo, ela tá conseguindo captar aquilo que você tá dando de informação para ela. Então, existem coisas que a gente detalha e hoje muitos pediatras, inclusive, estão fazendo isso no consultório. Crianças de até 1 ano e meio têm, sim, a possibilidade de ser diagnosticada com alguns distúrbios cognitivos, entre eles o autismo, né? Não é um diagnóstico pronto, mas é uma hipótese que pode acontecer. Então, a gente tem que estar atento também a esses detalhes e estar com um pediatra que vai saber te falar isso, que vai saber observar o que é normal, o que não é, o que é o tempo da criança e te encaminhar na hora correta para os especialistas também é uma coisa que precisa ser revista, tá? O períodozinho, depois de 6 meses aos 2 aninhos, a criança vai entrando aí no período que a gente chama de Terrible 2. Que é isso, doutora? Os terríveis 2 anos. Nesse processo, é um processo que a criança também vai adquirindo caráter. Tudo que ela aprende, ela vai desenvolver depois. Lembre-se sempre que 20% do que a criança é genético, ela herdou dos pais. Porém, 80% é tudo aquilo que ela captou do meio externo. É aquilo que ela vivenciou, é o alimento que ela come, é o leite que ela tomou, se é exclusivo materno ou não. É o que os pais passam para ela, é o que ela aprende. Então, é o que o meio oferece para aquela criança. 80% é captação disso e 20% é genética. Então, por isso que é muito importante a gente se ater nesse intervalo. Então, se atenham, tenham sensibilidade para lidar com esse momento. É um momento muito importante, onde a gente vai aplicar disciplinas positivas, no meu ponto de vista, tá, gente? Aplicar disciplinas positivas, alimentos saudáveis, conversas que geram crescimento familiar e para essa criança. O meio que essa criança vive é o que ela vai se pautar para ser dali para frente e para ser para o resto da vida. Claro que no meio do caminho existem as possibilidades de traçar novos destinos para a evolução, tanto física quanto emocional, quanto espiritual dessa criança. E se a gente consegue lidar e estabilizar tudo isso na vida dessa criança, com certeza teremos adultos saudáveis nos quesitos emocional, espiritual e físico, que é o equilíbrio que a gente traz para todos os seres, né? Eu trabalho muito com terapia quântica, acupuntura, então eu falo muito de equilíbrio do corpo, muito de equilíbrio energético, e isso traz para a vida das famílias uma tranquilidade. Se você sabe esse passo a passo, sabe técnicas para lidar a cada momento, com certeza é muito mais fácil de você lidar com aquilo que você já está esperando que pode acontecer. Às vezes você vai querer ficar estressado, ficar ansioso, mas você vai falar, não,
A doutora falou pra mim que isso poderia acontecer e que isso se resolve assim, né? E não é fácil, mas pode ser simples, porque você já sabe aquilo que você está esperando e sabe técnicas para lidar. Uma das técnicas que eu uso também é ensinar vocês pontos de acupunturas, pontos estratégicos para cólicas. Então, além disso, né, alimentos também que podem ou não piorar essas cólicas. Hoje aconteceu isso no hospital. Uma mamãe tomou Coca-Cola. Duas coisas que a Coca-Cola faz. Primeiro, gases e depois tem cafeína. Cafeína agita muito a criança. Cheguei lá, essa criança estava em prantos, em prantos, em prantos. Um bebê recém-nascido, de 36 horas de vida, estava em prantos porque a mãe tomou Coca-Cola? Provavelmente, né? Nossa, doutora, eu achei que isso não influenciava na vida da criança, mas sim, influencia e muito. Então, existem alguns alimentos que podem piorar a cólica do seu bebê, outros que não, e eu ensino técnicas para te ajudar nisso. Cheguei lá, essa criança chorando no colo da enfermeira, não parava, um choro estridente, aquele choro que estava deixando todo mundo de cabelo em pé. Eu cheguei, peguei esse bebê, coloquei num posicionamento adequado, ele parou de chorar na hora. Todo mundo ficou assim. A mãe na porta, ansiosa, também se culpando por aquele momento. Mas a culpa também não é um sentimento bom. Se você não sabia dali para trás o que já foi, não se culpe por aquilo, né? Saber trabalhar também com a culpa nesses momentos, ter sensibilidade e gentileza para lidar com esses momentos com as mães é uma parte muito importante do processo também. O que você sabe daqui para frente é o que importa. Se você sabe daqui para frente que tem coisas melhores para oferecer e pode oferecer, então ofereça. Não se culpe por aquilo que você não conseguiu oferecer para aquela criança naquele momento. Esse é o processinho que nós vamos vivenciar aí do dia 19 de outubro até o dia 31. Do dia 31 para frente tem muitas surpresas, então não percam essas lives. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem temas que querem também que eu entre mais profundamente, por exemplo, muita gente me pede sobre meditação, óleos essenciais, os sprays. Vou ensinar isso a vocês aqui também. Mas se tiver dúvidas, deixa aqui pra mim que nesse período eu vou procurar sanar as dúvidas de vocês o máximo que eu conseguir, tá bom? Um grande beijo e uma ótima noite.